Olá, galera. Invista em conhecimento, não invista em equipamento. Imagina alguém chegar numa loja, comprar uma guitarra, alguém que nunca tocou uma guitarra, nem violão, alguém que nunca aprendeu de música, comprar uma guitarra, já querer fazer uma banda e tocar num show, agora, imediatamente. Imagina alguém comprando bisturi para fazer uma operação e se chamando de cirurgião. Não rola, né? Sabe por quê? Porque equipamento não é mais importante do que o conhecimento. Tem muita gente que acha que comprando o equipamento ele pode se tornar aquele determinado profissional. Por exemplo, quero ser um fotógrafo, é só comprar uma câmera. Quero ser um filmmaker, é só comprar uma câmera para filmagem. Quero ser músico, eu quero comprar uma guitarra, um microfone e sair cantando, sair tocando. Nem sempre é assim. Na verdade, o conhecimento ele é o primeiro. Um amigo meu estava conversando comigo e disse assim, cara, eu estou muito afim de comprar uma câmera. E aí eu falei assim, cara, primeiro, antes da câmera, acho que tu tem que comprar um computador, como é que tu vai editar, né, os vídeos, as fotos. Aí depois eu parei para pensar e disse, não, na verdade não é isso que ele primeiro precisa comprar. Na verdade, ele precisa investir em conhecimento. Depois que ele investir em conhecimento, ele vai saber que câmera ele deve comprar, vai saber qual é o computador que ele deve comprar e vai saber para onde dirigir cada equipamento dele para aquilo que de fato ele vai precisar. Às vezes a gente fica o tempo todo querendo achar que equipamentos vão fazer a diferença no nosso trabalho. Na verdade, eles fazem a diferença. Mas quando você tem conhecimento, isso vale muito mais. Eu, antes de ter uma câmera, antes de trabalhar com audiovisual, trabalhar com clipes de banda, trabalhar com propaganda, a parte de marketing do audiovisual, eu comecei com o meu celular. Era o que eu tinha. Muitas vezes você tem só o celular para fazer algum trabalho. E é isso, cara. Começa com o que tu tens e no processo você vai melhorando. Lembra daquele primeiro episódio que eu falei sobre isso? Que é no processo que a gente vai adaptando? Então só começa. Faça algo, mas faça algo consciente, que eu primeiro preciso ir atrás do conhecimento, depois de equipamentos. Agora imagina uma outra situação, em que um guitarrista, né, que seja o cara mais fera, que estudou muito, muito mesmo, e ele pega uma guitarra que não é uma guitarra lá, uma Gibson Les Paul, e ele começa a tocar. Eu tenho certeza que ele vai tirar um som muito bom. Pode colocar ali qualquer, não vou falar marcas aqui, que vai que eu ganho um endosse de uma máquina, ou de uma guitarra. Cara, agora imagina ele pegando uma de uma marca inferior. Ele vai conseguir tocar muito bem? Claro que ele vai. Claro que o som de uma guitarra, né, que seja de uma marca muito mais privilegiada, ele vai ter um som muito mais diferenciado. Mas o conhecimento esse cara carrega para onde ele for. Se roubar a guitarra dele, ele ainda vai ter aquele conhecimento. Ele vai conseguir comprar uma outra guitarra e conseguir tirar aquele mesmo som. Mas se alguém que não tem o conhecimento pegar um instrumento, não importa qual instrumento que ele vai pegar, pode ser uma guitarra daquelas Gibson Les Paul, ou pode ser aquela de menor marca, mas ele não vai conseguir tirar um bom som, porque ele não tem aquilo que é necessário. Por isso, o mais importante no teu investimento não são os equipamentos, é investir no teu conhecimento. Uma vez, a minha banda, né, essa que eu tô usando a camisa aqui, a gente queria gravar um clipe. E cara, a gente contratou o filmmaker mais top que a gente conhecia. E a gente chegou lá no primeiro dia de gravação. E aí ele chegou com a gente e perguntou, e aí, o que vocês vão querer? A gente ficou se olhando e disse, como assim? Como assim? A gente esperava que você dissesse o que a gente vai fazer. Ele disse, não, quero que vocês me digam o que vai ser feito. A gente gravou naquele dia, porque a gente não podia perder, mas a gente pediu um tempinho pra gente poder estudar aquilo que a gente ia fazer. E aí foi isso, a gente gastou, acho que um mês pra gente voltar a gravar aquele clipe. E cara, foi aí que eu mergulhei no universo de videoclipes, que eu fui aprender, eu fui estudar, e eu me apaixonei por isso. Me apaixonei pelo audiovisual desde daí. Quando a gente se encontrou de novo pra gravar o clipe, cara, foi outra coisa. A gente tinha uma alta produção, a gente já tava com o roteiro todo fechado. Aí a gente já disse pra ele que tipo de takes ele tinha que fazer, de close. A gente falou até sobre as configurações da gravação. E ele ficou até um pouco assustado com isso, porque a gente resolveu estudar. Então, daí eu tirei uma lição muito valiosa, que o conhecimento, ele nem sempre ele vai te profissionalizar em alguma coisa. A gente não saiu dali já filmmakers, já diretores de videoclipe.
mas a gente sabia se comunicar com o profissional que a gente tinha contratado. Isso foi muito bom, foi especial para o nosso trabalho, porque é muito diferente de tu contratar um profissional, pedir para ele fazer foto, pedir para fazer clipe, aí chegar naquele momento, você olhar o material e dizer assim, cara, não era bem isso que eu queria fazer. Só que aí o profissional vai te perguntar, o que exatamente você quer? E você não vai ter essa resposta. Você vai dizer, mais ou menos algo assim, assim, assim. Porque a gente não tem um conhecimento técnico para falar, para explicar isso. Mas quando você conhece, você consegue se comunicar na mesma linguagem. Então, depois é que eu fui me profissionalizar nessa área, mas no começo serviu muito para a minha comunicação. Por isso, o conhecimento nem sempre é para profissionalização, mas sim para melhorar a tua comunicação com os demais profissionais. E pode ter certeza que se você tem uma banda, se tem um projeto artístico, cara, se é profissional, você vai precisar de outros profissionais te ajudando, trabalhando contigo. Por isso, conheça um pouco de cada universo, para pelo menos você ter a mesma linguagem de como se comunicar e como explicar para ele onde você quer chegar. É isso. Foi.